Abra sua Bíblia comigo em 1 Timóteo capítulo 2. 1 Timóteo capítulo 2. Adentramos nessa manhã no capítulo 2. Semana passada concluímos o capítulo 1. Gastamos bastante tempo no capítulo 1. O capítulo 2 ele é um pouquinho mais curto, são apenas 15 versículos, porém são 15 versos que trazem bastante divergências, bastante discussões. Hoje nós trataremos de uma dessas divergências. Todos encontraram? Sim? Diz assim o texto bíblico. Nós leremos até o versículo 7. Antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda a piedade e dignidade. Isso é bom e agradável perante Deus, o nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Pois há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus, o qual se entregou a si mesmo como resgate por todos. Esse foi o testemunho dado em seu tempo. E para isso fui designado pregador e apóstolo. Digo-lhes a verdade, não minto, mestre da verdadeira fé aos gentios. Curva sua cabeça mais uma vez. Santo Deus, estamos diante da Tua palavra e suplicamos ao Senhor nesse momento. Fala aos nossos corações. Suplicamos ao Senhor que nos ensine, nos corrija, nos instrua nesse momento. Pedimos ao Senhor por nós que estamos aqui para ouvir a Tua palavra. E no nome santo de Jesus que eu oro. Amém. Nós temos visto, irmãos, como Paulo tem abordado os elementos essenciais para a vida de uma igreja. Nós bem sabemos que esta carta que Paulo escreveu a Timóteo, que é considerada uma carta pastoral, juntamente com 2 Timóteo e Tito, estas cartas ou estas epístolas, elas são fundamentais para a vida de uma igreja, porque essas epístolas trazem diretrizes quanto ao funcionamento de uma igreja ou com relação àquilo que é essencial para caracterizar uma igreja como uma igreja bíblica, uma igreja saudável. Nós vimos no primeiro capítulo, basicamente, que Paulo está confrontando os falsos mestres. Os falsos mestres estavam atacando a sã doutrina. E assim, então, Paulo, ele gasta o primeiro capítulo inteiro se defendendo, ou defendendo a igreja contra os ataques dos falsos mestres. Nós vimos que os falsos mestres, naquelas circunstâncias, no capítulo 1 pelo menos, eram os judaizantes, os cristãos judaizantes, que estavam defendendo que a salvação era com base na obediência à lei. Esses falsos mestres judaizantes também acreditavam que a salvação era algo exclusiva para o povo de Israel. Somente os judeus, os israelitas, é que tinham acesso a essa salvação. Então nós vimos que basicamente Paulo explica a respeito do uso da lei, por conta disso, porque os judaizantes estavam usando a lei de maneira equivocada. E aí então Paulo termina o capítulo 1 expondo a respeito da doutrina, da disciplina eclesiástica, quando dois desses falsos mestres são entregues a Satanás para aprenderem a não blasfemar. Hoje então adentramos no capítulo 2, e apesar de ser curto, como eu falei, ele é de vital importância para nós. Esse texto que nós vamos estudar nessa manhã, há um trecho dele que, se lido fora do seu contexto, pode nos levar a cair num erro muito grave, o universalismo. Porque quando nós olhamos, por exemplo, para o versículo 4... Versículo 3 e 4 diz assim: isso é bom e agradável perante Deus, o nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Olhando esse texto de maneira isolada, facilmente poderíamos desembocar numa heresia chamada universalismo. O universalismo defende a ideia de que todos os seres humanos serão salvos. Todos, sem exceção. Deus é amor,
Por isso ele vai salvar a todos. É plano dele, é desejo dele. Aquilo que Deus deseja, ele vai fazer. Se Deus deseja salvar todos os homens, então é evidente que isso tem que acontecer. É isso que defende os universalistas. Mas isso é um erro por conta de não interpretar esse texto dentro do seu contexto. O capítulo 2 também vai tratar de um outro assunto muito polêmico. Nós não vamos tratar disso hoje, mas vai tratar a respeito do papel da mulher na igreja. Será que mulheres podem ser pastoras? Será que mulheres podem exercer algum tipo de autoridade na igreja? Bom, deixe isso para o próximo sermão. Hoje eu quero tratar de 5 deveres da igreja no culto público. O capítulo 2 ele trata a respeito das instruções acerca da adoração. O que a igreja deve fazer quando ela se reúne? Como nós fazemos todos os domingos. O que é que nós devemos fazer? Então, nós temos aqui 5 deveres da igreja no culto público. O primeiro dever da igreja está no versículo 1. A igreja tem o dever de primar pela oração. O versículo 1 diz assim: antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens. O apóstolo Paulo começa com a palavrinha antes de tudo. O que é esse antes de tudo? Paulo está exortando Timóteo aqui a fazer orações no culto público. Só que a oração, ela vem antes de tudo. Paulo está mostrando a Timóteo que a oração ela tem a primazia no culto público. É a primeira coisa que deve ser feita. É a primeira coisa que nós como cristãos fazemos quando nos reunimos. Oração. Vocês devem se lembrar que na abertura nós sempre começamos com uma oração. Que às vezes chamamos de oração invocatória, onde nós invocamos a presença de Deus, reconhecemos a nossa incapacidade de prestar culto ao Senhor. Porque a oração, ela vem antes de tudo. Paulo diz assim, antes de tudo, a NVI traz como recomendo, mas na verdade, a melhor tradução é da Almeida, que traz exorto. Porque recomendação pode dar a ideia de apenas uma sugestão. Paulo não está sugerindo que a oração deva vir antes de tudo. Antes, Paulo está exortando que a oração seja feita no culto público. É um elemento essencial da vida cristã. Quem dirá do culto público? Paulo exorta Timóteo, então, que nos cultos sejam feitas súplicas. Súplicas são pedidos, rogos a Deus por algo, pela vida de alguém. Orações são palavras genéricas para qualquer tipo de oração, quando nós oramos reconhecendo a presença do Senhor, reconhecendo que Ele está aqui, reconhecendo os nossos pecados. Intercessão diz respeito às orações específicas em favor de outrem, quando oramos por alguém que está doente. E ações de graça são orações de agradecimento a Deus pelo que Ele é e pelo que Ele faz. Então, basicamente, nós temos essas 4 categorias de oração apresentada por Paulo. Eu não vou me deter nessas categorias, porque eu tratei delas em Filipenses capítulo 4, versículo 6, que eu preguei recentemente. Todos vocês devem lembrar, saber de qual o que eu disse naquela ocasião. O que importa para nós nesse texto é perceber como Paulo insiste na primazia da oração na vida da igreja. A oração vem antes de tudo. Às vezes, eu sinto que a oração no culto público é às vezes considerada como apenas um apêndice do culto. Às vezes eu me preocupo, por exemplo, quando o nosso irmão Felipe, ele coloca na sala da igreja pedindo voluntários para orar no culto público e ninguém se candidata, um ou outro. Isso muito me preocupa, porque nós na verdade deveríamos nos acotovelar para orar. A briga deveria ser, não, eu vou orar. A semana passada você já orou. Me deixa orar essa vez, só você que ora. Mas parece-me que a nossa briga é ao contrário. Brigamos para não orar. Com isso, nós nos esquecemos que orar a Deus é um privilégio. Falar com Deus é um privilégio. Ser ouvido por Deus é um privilégio. Se não fosse Cristo Jesus, as mediações dele em nós, Deus não ouviria a nossa oração. É simples assim. Então, se Deus te ouve, isso é um privilégio. Nos esquecemos.
Em casa, acontece isso também às vezes. Quando coloco as crianças para dormir, depois de ler com eles algum texto bíblico, coloco algum motivo de oração, geralmente relacionado com o que eu li, e também, às vezes, oramos por alguns irmãos. Aí eu pergunto para os dois, quem quer orar? Geralmente o Enzo levanta a mão, fala Rai, os dois falam Rai. Mas algumas vezes fica o grilo do Felipe cantando. Como é que é o grilo? Nenhum dos dois se prontifica a orar. Sabe o que eu faço? Falo, então o papai vai orar. Senhor Jesus, hoje ninguém aqui quer falar com o Senhor, rapidamente eu sou interrompido. Alguém levanta a mão, geralmente o Enzo. Rai, fala assim, e pede para orar. Nós somos como crianças, esquecemos do privilégio que é orar. Às vezes nós lembramos disso e levantamos as mãos, deixa que eu oro. Mas algumas vezes, não. Nos esquivamos desse privilégio que é falar com o Senhor. Então, quando o Felipe colocar lá na sala, der a você essa oportunidade, então faça como Enzo, grite, Rai, deixe que eu ore. Se precisar de mim, irmão, eu oro toda semana. A oração é fundamental para a vida da igreja. Só que a oração ela não deve ter a primazia só nos cultos públicos. A oração ela é primaz no culto, mas também deve ser primaz no nosso culto durante a semana. A nossa vida é um culto a Deus. Lembre-se, a oração vem antes de tudo. Antes de sair de casa para trabalhar, antes de fazer um exame médico, antes de uma refeição, antes de uma entrevista de emprego, antes de tudo. O que fazemos quando estamos com problemas, aflitos, com alguma enfermidade ou qualquer outra coisa? A primeira coisa que fazemos é mandar um WhatsApp para alguém, contando os nossos problemas. E não há nada de errado nisso. E eu acho que é exatamente isso que você deve fazer. Buscar em outro irmão, através da mensagem que você vai mandar, ou ligando, ou indo à casa do irmão, pedir ajuda. Pedir apoio, ser discipulado por ele. Quando você estiver nessa circunstância. Mas a questão é, você orou antes? Você que está entregando na vida dos seus irmãos aí, a pessoa que está recebendo no seu WhatsApp, os problemas, você já entregou os seus problemas ao Senhor em oração? A oração é primaz. É a primeira coisa que devemos fazer. Então ore diante do Senhor. Senhor, está aqui a minha luta, está aqui o meu sofrimento. Depois disso, aí você liga para o irmão. Depois disso, você vai atrás dele. A oração é a primeira coisa que devemos fazer, porque a oração demonstra a nossa dependência de Deus. Demonstra a nossa confiança em que Deus pode resolver os nossos problemas. A oração, ela não tem poder de mudar a Deus. A oração, ela pode mudar e ela muda o nosso caráter, o nosso senso de dependência de Deus. Geralmente, a oração é vista como algo secundário. E eu aprendi de uma forma bem dura isso. Uma vez, quando eu fui para o Brasil, fui chamado lá para pregar numa igreja, e aí eu conversei com um grupo de líderes que estavam ali, antes do culto começar, e eles me perguntaram sobre as missões no Japão, sobre como é e tal, como eles poderiam ajudar, tal. E eu caí na besteira de fazer isso. Bom, existem formas de ajudar nas missões. Uma das formas é vocês contribuindo para o sustento. A outra forma, eu falei assim, outra forma é indo, né? Eu falei assim, e aí, se não der para ir, se não der para contribuir, pelo menos orar. Aí o pastor disse assim para mim, você está fazendo a coisa errada. A coisa mais importante a se fazer é orar. Depois é ir, depois é contribuir. Esta é a coisa mais importante a se fazer. Não esqueça, a oração ela é a coisa mais importante a se fazer. Não me entenda mal. Eu não estou dizendo que nós não devemos buscar os perdidos, que nós não devemos contribuir para as missões. Eu apenas estou insistindo na centralidade da oração na vida do crente. Ela vem antes de tudo.
Mesmo que você dedique toda a sua vida no campo missionário, ou que você contribua com tudo que você tem, a oração continuará sendo a coisa mais importante a se fazer. Esse é o ponto. E esse ponto vai ser ressaltado ainda mais nesse mesmo versículo, na parte B. A igreja tem um segundo dever. Ela deve orar pela salvação de todas as classes de pessoas. Devemos orar por todas as classes de pessoas. É o que Paulo diz na parte B do versículo. Parte A ele diz: eu recomendo, eu exorto que se façam súplicas, orações e intercessões de graças por todos os homens. O que é que Paulo está pedindo aqui? Será que Paulo está pedindo para orarmos por mais de 6 bilhões de pessoas? Vamos começar hoje a orar por cada pessoa da face da terra, um por um. Será que é isso? Não, isso é impossível. Certamente Paulo também não está tratando de uma oração genérica, abrangente. O que é que Paulo está tratando nesse texto? E entender isso aqui é de fundamental importância para entendermos o versículo 4, quando o texto diz que Deus deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. O que são todas as pessoas ou todos os homens que aparecem aqui? Do que se trata? Paulo está tratando não de cada indivíduo, mas de classes de pessoas. O contexto desta carta aponta para uma divisão entre duas classes. Se você bem lembrar o capítulo 1, Paulo está tratando dos judaizantes. E os judaizantes, eles acreditavam que a salvação era algo restrita aos judeus. Eles eram extremamente exclusivistas. Por conta disso, eles exigiam que você, para ser salvo, deveria passar pela circuncisão, aquela marca externa que colocava você para dentro do pacto. Ou seja, para você ser salvo, antes de mais nada, você precisa ser um judeu. Exclusivismo. Não há salvação fora do judaísmo. Era isso que pensavam eles. Então nós temos basicamente duas classes de pessoas sendo tratadas aqui. Os judeus e o restante. Os gentios. Porque gentios são aqueles que não são judeus. Nós vimos também, no segundo sermão que eu preguei, já há bastante tempo atrás, eu expliquei que havia uma outra ameaça naquela igreja em Éfeso, além dos judaizantes. Havia o proto-gnosticismo, não sei se vocês lembram disso. Gnosticismo embrionário, que também era extremamente exclusivista. Nesse tempo, o gnosticismo, que vai ser tratado lá no capítulo 4, que era apenas um embrião, os gnósticos defendiam que a gnosis, o conhecimento, era algo restrito a um grupo exclusivo de pessoas. Era isso que defendia os gnósticos. Então nós temos basicamente dois grupos exclusivistas lá no primeiro capítulo. E podemos dividir então em duas classes: os gentios e os judeus. E agora, dê um salto lá para o versículo 7, veja como é que Paulo termina o versículo 7. Ele diz assim: para isto fui designado pregador e apóstolo, digo-lhes a verdade e não minto, mestre da verdadeira fé aos gentios. Ou seja, Paulo é um apóstolo direcionado a outra classe de pessoas. Não é interessante Paulo complementar com gentios? Não é interessante Paulo mostrar que ele foi chamado para os gentios? Paulo está então mostrando que a igreja ela deve orar por todas as pessoas, ou por todas as classes de pessoas. Por todas as classes de pessoas. Paulo mostrará em outro texto correlato a universalidade do Evangelho. O Evangelho não é algo restrito a elites, a um grupo exclusivo. O Evangelho não é algo dado somente aos judeus. O Evangelho é dado a todas as classes de pessoas. Quando nós olhamos para Tito, que é outra epístola pastoral, Tito 2, versículo 11, o texto diz assim: para que assim tornem atraentes em tudo o ensino de Deus, nosso Salvador, porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens.
A graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Alguém desatento poderia dizer, aí está a prova do universalismo. Se a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, então evidentemente todos os homens devem ser salvos. Ok? Vejamos o contexto para entender quem são todos os homens. E o mesmo princípio é aplicado aqui na carta de Timóteo. O que são todos os homens? São classes de pessoas. Veja só o que Paulo diz a partir do versículo 2 do capítulo 2 de Tito. Se você tiver aí com a caneta, vai anotando. Vá grifando essas palavras. Ensine os homens mais velhos. Guarde isso. Homens mais velhos. Ensine os homens mais velhos a serem moderados, dignos de respeito, sensatos e sadios na fé, no amor e na perseverança. Semelhantemente, ensine as mulheres mais velhas. Então preste atenção no contexto. Homens mais velhos, mulheres mais velhas. Ensine as mulheres mais velhas a serem reverentes na sua maneira de viver, a não serem caluniadoras nem escravizadas a muito vinho, mas a serem capazes de ensinar o que é bom. Assim poderão orientar as mulheres mais jovens. Temos homens mais velhos, mulheres mais velhas e mulheres jovens. Então essas mulheres mais velhas poderão orientar as mulheres mais jovens a amarem os seus maridos e seus filhos, a serem prudentes, puras, a estarem ocupadas em casa e a serem bondosas e sujeitas a seus maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja difamada. Da mesma maneira, encorajem os jovens. Mulheres mais velhas, homens mais velhos, mulheres jovens, os jovens agora. Então, encoraje os jovens a serem prudentes em tudo que você mesmo, seja em tudo você mesmo um exemplo para eles, fazendo boas obras. Em seu ensino, mostre a integridade e a seriedade. Use linguagem sadia, contra a qual nada se pode dizer, porque aqueles que se opõem a você, para que aqueles que se opõem a você fiquem envergonhados por não poderem falar mal de nós. Agora uma outra classe de pessoas. Ensine os escravos a se submeterem em tudo a seus senhores, a procurarem agradá-los, a não serem respondãos e a não roubá-los, mas a mostrarem que são inteiramente dignos de confiança, para que assim tornem atraentes em tudo e em todo o ensino de Deus, o nosso Salvador. Por quê? A graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Quem são todos os homens que aparecem aqui em Tito? São classes de pessoas. Todos os homens são os homens velhos, as mulheres velhas, as jovens, os escravos, os senhores. Ou seja, todas as classes de pessoas. Deus não é elitista. Ele não quer salvar só os sacerdotes, ele não quer salvar só os profetas. Ele não quer salvar só os homens. Deus quer salvar todo tipo de ser humano. Seja homem, seja mulher, seja velho, seja jovem, seja um escravo, seja um senhor. Deus deseja salvar todas as classes de pessoas. Esse é o mesmo padrão encontrado em Timóteo, quando nós lemos que desejo de Deus é que todos cheguem ao conhecimento da verdade e sejam salvos. Como vimos, no versículo 7, o apóstolo Paulo disse que ele é o mestre da verdadeira fé aos gentios. E gentios abrange todas as outras classes de pessoas. Deus, então, intencionou Paulo para uma classe distinta de pessoas, da qual todos nós aqui estamos inseridos. Não temos nenhum judeu aqui, né? O mais próximo disso é a Gide. Não temos nenhum judeu aqui. Deus intencionou salvar os gentios, todas as classes de pessoas. Só que Paulo diz também, no versículo 2, Paulo dá mais uma instrução a respeito do dever da igreja. O dever da igreja, no versículo 2, é orar pelas autoridades, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica. No versículo 2, Paulo diz assim: ore pelos reis e por todos que exercem autoridade. Nós temos aqui um pedido específico de Paulo. Paulo está pedindo para a igreja, quando se reunir, orar
pelas autoridades, pelos governantes. Paulo nos orienta a orar por todos os nossos governantes. É digno de nota que esta é uma oração apartidária. É uma oração apartidária. Devemos orar independente de quem esteja no poder. Mesmo que seja alguém que você não votou, alguém que você não concorda com as suas pautas, alguém que venha a trazer peso para a igreja, venha perseguir a igreja, nós devemos orar independente do partido, independente de quem está no poder. Geralmente, qual é a primeira coisa que nós fazemos com relação às autoridades? A primeira coisa que nós fazemos é orar, suplicar a Deus, pedindo a Deus que dote esta autoridade de sabedoria para governar sobre o nosso país. Nós oramos para que Deus salve esta autoridade? Provavelmente não. Talvez a única coisa que fazemos é reclamar, difamar e atacar nas redes sociais com insultos às nossas autoridades. Quando assim fazemos, nós simplesmente nos esquecemos do que está exposto em Romanos capítulo 13, versículo 1. Todos devem sujeitar-se a autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. Não há autoridade que não venha de Deus. E as autoridades que existem foram as estabelecidas. O texto não diz, pois não há autoridade do partido tal que não venha de Deus. Os outros todos é do demônio. O texto diz que toda autoridade que é estabelecida vem de Deus. Foram por ele estabelecidas. Talvez alguém indague. É que você não conhece o STJ. Você não conhece o Congresso Brasileiro. Você não conhece o Kim Jong-un, o Xi Jinping, não sei como é que fala o nome desse chinês. Talvez alguém diga isso, talvez é porque você não conhece as autoridades, você não conhece quem está no poder no meu país. Eu replico. O fato dessas autoridades serem perversas só ressalta ainda mais a necessidade que a igreja tem de orar por eles. Agora, imagine só. Imagine comigo, se Deus resolvesse salvar os ministros da Suprema Corte do Brasil, se eles de fato conhecessem o Evangelho, se os parlamentares, a Câmara dos Deputados, os senadores, os ditadores coreano e chinês, se eles conhecessem o Senhor Jesus Cristo, imagine quão abençoados seriam aqueles que estão debaixo das suas autoridades. Vale lembrar que quem estava no poder nos dias de Paulo era Nero. Se você não sabe quem era Nero, depois do culto você dá uma gulgada. Nero simplesmente faz esses citados acima, esses que eu acabei de citar, parecerem um anjinho diante da Suprema Corte Brasileira, diante dos ditadores coreano e chinês. Nero perseguia severamente a igreja. O apóstolo Paulo, ele escreve esta carta no interim entre a sua soltura, a sua primeira soltura da primeira prisão em Roma, domiciliar. Logo em seguida, Paulo é preso e degolado por conta do evangelho. Era isso que as autoridades faziam nos tempos de Paulo. E esse mesmo Paulo, debaixo de Nero, diz, orem pelas autoridades. Paulo está pedindo para orar por Nero. Ou seja, independente de quem está no poder, a responsabilidade da igreja é orar por nossas autoridades. Então, irmãos, optemos por orar por nossas autoridades antes de criticá-las. Antes de atacá-las. Oremos. Podemos não concordar. Podemos não concordar com a pauta. Podemos discordar de tais governantes ou de tais partidos. Mas cabe a nós orar por eles. Mas qual a finalidade desta oração? Por que Paulo pede para a igreja orar pelos líderes, pelos representantes? A parte B esclarece o propósito. Para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica com toda piedade e dignidade. E vida tranquila não significa que você vai se aposentar, vai ganhar muito dinheiro do governo e ficar com os burros na sombra, tomando água de coco. Não é isso. O que Paulo está pedindo
nesta oração é para que essas perseguições contra os cristãos sejam cessadas. Paulo está pedindo para que os cristãos tenham tranquilidade em pregar o evangelho, uma vida pacífica, sem perseguição, para que os cristãos possam viver de maneira digna e de maneira piedosa. Agora, o que Paulo está pedindo aqui não é uma invenção de Paulo. Era uma prática comum na nação de Israel. Vejamos alguns exemplos. Salmo 122, 6 e 7. Diz assim o salmista: orai pela paz de Jerusalém. Orai pela paz de Jerusalém. Sejam prósperos os que te amam. Reine paz dentro dos teus muros. Lembra? Uma vida pacífica. Reine paz dentro dos teus muros e prosperidades nos teus palácios, onde estão as autoridades. Orar pela nação, orando pelos que estão no palácio. Jeremias 29, 7 diz assim: busquem a prosperidade da cidade para a qual eu os deportei, e orem ao Senhor em favor dela. Orem ao Senhor em favor dela, da nação, para que a prosperidade de vocês dependa da prosperidade dela. Esdras 6:10 diz assim: para que ofereçam sacrifícios agradáveis a Deus, ao Deus dos céus, e orem pelo bem-estar do rei e dos seus filhos. Orar pelo bem-estar do rei e dos seus filhos. Este dever da igreja de orar pelas autoridades foi observado pela igreja nos seus primórdios. Nós é que nos esquecemos de cumprir isso, de fazer isso. Veja como Clemente de Roma, próximo do fim do século I, do primeiro século, veja como ele incluiu uma oração pelos governantes em sua primeira carta escrita à igreja de Corinto. Clemente de Roma diz assim, em uma oração: concede-lhe, Senhor, saúde, paz, harmonia e estabilidade, de forma a não errarem na administração do governo que tu lhe deste. É uma oração do primeiro século. De semelhante modo, Tertuliano, em sua apologia datada de meados do segundo século, ele escreveu assim: oramos também pelos imperadores. Já no segundo século a perseguição estava mais acentuada ainda. Então, tenha isso em mente. Oramos também pelos imperadores, pelos seus ministros e por aqueles que estão no poder, para que o seu reinado continue, para que o Estado esteja em paz e para que o fim do mundo seja postergado. Era terrível a perseguição que eles imaginavam que aquilo seria o fim. Então Tertuliano, na sua apologia, ele diz: devemos orar pelos imperadores, pelos ministros e por todos que estão no poder. Sendo assim, os maiores beneficiados serão o próprio povo de Deus, que gozará de liberdade para cultuar o seu Deus, gozará de uma vida tranquila e digna. Antes de tudo, ore também pela salvação das autoridades. Suplique a Deus que salve eles. Suplique a Deus que dê a eles capacidade de governar bem o país. Isso parece impossível aos nossos olhos, olhando para o nosso país. Mas lembre-se, Deus fez algo que parecia impossível a você, salvá-lo. Era impossível para você se salvar. E Ele te salvou. Deus pode salvá-los também. Deus pode mudar o coração deles, assim como fez com o nosso. Mas nós temos um quarto dever. A igreja tem um quarto dever. O quarto dever está no versículo 3 e 4. Assim como Deus, nós devemos desejar que todas as classes de pessoas sejam salvas. Devemos imitar o nosso Senhor nisso. Desejar que Deus salve todas as classes de pessoas. O versículo 3 e 4 diz assim: isso é bom e agradável perante Deus, o nosso Salvador. Isso é bom, é uma referência a tudo que ele acabou de dizer. Isso é bom. Isso é agradável perante Deus, nosso Salvador. Nós temos aqui um pronome possessivo, nosso. É só nosso, né? Será que é só nosso? Não. Que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Nós devemos, assim como Deus, desejar a salvação de todas as classes de pessoas. Nós vivemos em tempos de muito preconceito
sobretudo sobre os chineses, né? As pessoas olham os chineses andando na rua, já há o coronavírus andando, já maltratam. Nós devemos desejar a salvação de todas as classes de pessoas, inclusive dos chineses. Eles não têm culpa disso. Os chineses que trabalham na sua fábrica, que trabalham com você, não foram eles que criaram esse vírus, se é que esse vírus foi criado em algum laboratório. Não foram eles. Então, olhe com amor para essas pessoas. Nós já vimos que a ideia de Paulo é combater o elitismo. Nós já vimos que esse todos que aparece no texto trata de todas as classes de pessoas. Deus deseja salvar pessoas de todas as tribos, povos, nações. A salvação não está restrita a um único povo ou uma única nação. Então, Paulo está combatendo aqui a ideia elitista própria dos judaizantes, e também Paulo está combatendo o elitismo gnóstico, ao dizer que Deus deseja que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Com esse todos sejam salvos, Paulo dá um tiro, com o mesmo tiro ele acerta os judaizantes, que acreditavam que a salvação era algo exclusiva para eles, e com esse mesmo tiro ele acerta os gnósticos, que defendiam a ideia do conhecimento exclusivo para um grupo de pessoas. E a palavra conhecimento, ela vem do grego epignosis, de onde saiu os gnósticos, conhecimento. Os gnósticos defendiam que eles possuíam um conhecimento secreto, restrito a um grupo pequeno, a uma elite. E os judeus acreditavam que a salvação era restrita a um povo exclusivo. E Paulo, em um único verso, diz: Deus é o nosso Salvador e Ele deseja salvar a todos, não só judeus, mas todos os povos. E Ele quer que todos cheguem ao conhecimento da verdade. O conhecimento da verdade, ou o conhecimento, não é algo restrito a um grupo específico. Então Paulo combate o elitismo aqui. Assim como Deus, nós devemos orar pela salvação dos incrédulos, orar pela salvação dos ímpios. Nós devemos desejar que os ímpios sejam salvos. A salvação não é algo exclusivo da Igreja Batista Reformada de Randa. Deus salva pessoas de todas as tribos, povos e raças. Devemos olhar cada indivíduo à nossa volta, cada japonês à nossa volta, como alguém que precisa ser salvo, que precisa conhecer o Senhor Jesus Cristo. Devemos desejar que as pessoas sejam salvas. Nós temos um quinto e último dever. A igreja deve proclamar o genuíno evangelho. É dever da igreja proclamar o genuíno evangelho. Versículos 5, 6 e 7, texto que nós concluiremos essa sessão, diz assim: nós temos uma confissão de fé aqui, provavelmente uma confissão que já existia naquele tempo, né? Paulo está utilizando uma declaração de fé própria daqueles dias. Diz assim: pois há um só Deus, e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus. Essa declaração de fé, essa confissão de fé de Paulo, ela é uma confissão que aponta para a unicidade de Deus. Há um único Deus. Há no Antigo Testamento um texto em Deuteronômio, o famoso texto do Shamá. Esse texto do Antigo Testamento, ele aponta para a unicidade de Deus. Ouçam, ó Israel, o nosso Deus é o único Deus. E quando os fariseus colocavam aquela caixinha chamada filactéria em suas testas ou em seus braços, era esse texto que eles colocavam. Ouçam, ó Israel, o nosso Deus é único. O judaísmo, ele defendia a ideia de um único Deus. Os muçulmanos também defendem isso. Nós também defendemos isso. Nós cremos num único Deus. A diferença está no que vem a seguir. Nós cremos que há um único mediador entre Deus e os homens. E não é interessante que o apóstolo Paulo escreve o homem Cristo Jesus? Ele acrescenta que Jesus é homem. Por que Paulo faz isso? Por que Paulo tem que dizer que Jesus é homem, é um ser humano? Por causa dos gnósticos. Os gnósticos defendiam a ideia de que a matéria é má
dentre tantas besteiras, né? Que a matéria é má e que o Senhor Jesus, por ser Deus puro, santo, ele não poderia habitar nessa matéria, nesse corpo. Para eles, Jesus era apenas um fantasma que andava na Galileia. Era um fantasma, era um espírito que andava por lá. Porque se a matéria é má, o Deus não pode habitar nessa matéria. Mas Paulo deixa muito claro, ele é homem. Ele é ao mesmo tempo Deus, o Senhor Jesus está incluso na primeira sentença, há um só Deus. Quem é Deus? Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Resumindo o que é Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Qualquer coisa fora disso aqui, que desvirtue isso, já desembocou em alguma heresia moderna ou antiga, com uma roupagem nova. O Senhor Jesus Cristo é Deus, por um lado. Por outro lado, ele também é homem. Por conta disso, também ele pode ser o nosso mediador, porque ele é capaz de caminhar por esta ponte. Ele pode nos representar enquanto homem. Ele nos leva até Deus. Ele, por um lado da ponte, ele é o homem, conduzindo outros homens até Deus. No outro lado da ponte, ele é o próprio Deus. Ele é o único Deus e o único mediador entre Deus e os homens, o Jesus Cristo, homem. E esse Jesus Cristo, homem, ele entregou-se a si mesmo como resgate por todos. Olha o todos aparecendo aqui de novo. Ele se entregou a si mesmo como resgate por todos. Se todos, lá no primeiro versículo, significa cada indivíduo da face da terra, então é correto dizer que Deus morreu, Jesus morreu naquela cruz, o Filho de Deus, para resgate de todos. E todos serão resgatados. Então, aplaudamos Ed René. Mas não é isso que o texto quer dizer. Nós já sabemos que todos representam todas as classes de pessoas. Por conta disso, Paulo termina então dizendo: eu sou a evidência disso. Eu sou a evidência de que Deus enviou o seu Filho Jesus, que entregou-se a si mesmo como resgate por todas as classes de pessoas. A prova disso é que no versículo 7 ele diz: eu digo a verdade, eu não estou mentindo. Eu sou o mestre da verdadeira fé aos gentios. Foi intento do Senhor salvar todas as classes de pessoas. Então o evangelho que cremos, resumindo esse texto, é o evangelho do único Deus que teve a sua lei moral violada pelo nosso representante federal no Jardim do Éden, lançando toda a humanidade debaixo da maldição da lei e nos fazendo inimigos de Deus. Então aprove a Deus Pai enviar o seu Filho para ser o nosso mediador, e somente nele e através dele temos acesso ao Pai. Jesus Cristo é o único e verdadeiro caminho. O preço da nossa redenção foi a sua morte vicária. Para que a redenção fosse possível, Deus Filho se fez homem e habitou entre nós, vindo a ser condenado à morte. E ele fez isso voluntariamente, quando se entregou para o nosso resgate. Então, na cruz, Jesus morreu a minha morte e a sua morte. Para concluir, que a oração seja a primazia em nossas vidas. Que antes de qualquer coisa, falemos com o nosso Pai Celestial, que está diante de nós, que estamos, o tempo todo estamos corandeu, o tempo todo estamos diante do Senhor. Lembre-se, quando a coisa apertar para você, lembre-se do seu Pai Celestial, que está ali com você. Fale com Ele. Hoje eu deixei um momento de oração para o final. Vocês perceberam que nós não tivemos os 3 pedidos de oração no meio. Eu deixei para o final, para que possamos colocar em prática hoje. Hoje nós vamos orar por 3 motivos. Já tem 3 irmãos escalados para isso. Então nós vamos orar por 3 motivos. O primeiro motivo, nós vamos orar pelos nossos governantes. Orar para que Deus dê a eles sabedoria, para que Deus dê a eles a capacidade de conduzir a nação, seja essa nação em que estamos inseridos hoje, o Japão, ou seja, a nossa pátria-mãe, o Brasil. Orar por eles. Ore pelo Bolsonaro que está no poder, ore pela Suprema Corte, ore pelo que vier à sua mente, por toda a autoridade que vier à sua mente.
Tá? Orar para que tenhamos uma vida pacífica e que o Evangelho tenha espaço naquela nação para ser proclamado. No segundo motivo, nós vamos orar pela salvação dos ímpios que estão à nossa volta. Sei que você trabalha com muitos ímpios. Certamente, todos que estão à sua volta, nem todos são cristãos, nem todos conhecem o Senhor Jesus. Bem provável que a maioria não conheça. Então vamos orar pela salvação dessas pessoas que estão à sua volta. Então, enquanto nosso irmão Alisson estiver orando, lembre-se daquele seu companheiro de trabalho, aquele seu companheiro de escola, aquele seu companheiro que precisa conhecer a Jesus. Se você lembrar de alguém que está longe de você no Brasil, que precisa da salvação de algum familiar seu, ore também por ele nesse momento. Então, nosso terceiro motivo é orar para que o Senhor nos desperte para a proclamação do Evangelho aos incrédulos que estão à nossa volta. Nós fizemos o que é primordial, orar para Deus salvá-los. E agora compete a nós pregar, anunciar o Evangelho a eles. Então, o terceiro motivo é esse. O nosso irmão Alexandre ele vai orar ao Senhor, pedindo que dê a nós esse despertamento, essa coragem e ousadia para proclamar o Evangelho para os incrédulos. Agora curva sua cabeça mais uma vez. Deixa eu orar com vocês. Santo Deus, nós te agradecemos pela tua palavra. Agradecemos ao Senhor pelas instruções que o Senhor nos dá. Reconhecemos que não temos dado o devido valor à prática da oração. Reconhecemos que temos orado menos do que deveríamos orar. Perdoa-nos, Senhor, por vezes tratar a oração como algo secundário na nossa vida. Perdoe-nos, Senhor, como igreja, quando não valorizamos a oração no nosso meio. Perdoe-nos, Senhor, quando sequer temos desejo de orar, seja em casa, seja no trabalho, seja em qualquer outra circunstância. Nos perdoe, Senhor, quando algum irmão veio nos relatar um sofrimento, uma luta, e não fomos, nos dobramos ao ponto de orar ao Senhor naquele momento juntamente com o nosso irmão. Nos perdoe, Senhor, porque muitas vezes colocamos outras coisas, outros objetivos, outros propósitos à frente da oração. Queremos, Senhor, pedir aqui por essa comunidade, para que o Senhor nos dê essa percepção de que a oração ela é fundamental e importante para a vida dessa igreja. Algumas pessoas dizem que nós oramos muito no culto, eu até acredito que nós oramos muito pouco. Nós precisamos orar mais, precisamos falar mais com o Senhor. Precisamos nos lembrar de que o Senhor está diante de nós o tempo todo. Nós temos acesso ao Senhor. Nós temos um mediador. Por conta de Cristo Jesus, nós podemos falar com o Senhor. Nós não somos mais como os sacerdotes, os sumos sacerdotes na antiga aliança, que tinham que passar por diversos rituais, matar um animal, se purificar, que nem sequer tinha acesso ao Santo dos Santos somente uma vez por ano. Pai, nós temos acesso ao Senhor o tempo todo. Nós temos um privilégio que eles não tinham. Nós estamos diante do Senhor o tempo todo e o Senhor pode ouvir as nossas orações. E nós não corremos o risco de sermos fulminados como eram aqueles homens na antiga aliança, que tinham que entrar amarrados, correndo o risco de morrer para serem puxados para o lado de fora. Hoje nós podemos entrar na presença do Senhor sem correr esse risco, porque o Senhor morreu no nosso lugar. E mesmo assim, nós negligenciamos. Mesmo assim, nós menosprezamos falar com o Senhor. Pai, nos ajude enquanto igreja a valorizarmos, a entender que a oração vem antes de tudo, que a oração é importante para a nossa vida como comunidade. Também quero agradecer ao Senhor por esse dia, o dia que o Senhor separou para nós como comunidade para cultuarmos ao Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado por esse privilégio. Obrigado por não haver perseguição. Obrigado por esse salão disponível nesse dia, mesmo com restrições. Muito obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, pelo governo que não nos proíbe de cultuá-lo.
Obrigado, Senhor. Eu agradeço por esse culto, eu agradeço pela oportunidade de falar com o Senhor e ser ouvido. Eu agradeço ao Senhor por falar conosco através da palavra. Eu agradeço ao Senhor por receber os nossos cânticos pelas mediações de Cristo Jesus. Obrigado, Senhor, pelo perdão dos nossos pecados. Obrigado, Senhor, pelo teu poder de salvar os ímpios. Obrigado, Senhor, pelo teu poder de conduzir os governantes, de colocar quem o Senhor quer. Isso nos conforta, isso nos consola. Obrigado, Senhor, por ser poderoso. Obrigado, Senhor, por salvar todas as classes de pessoas, incluindo nós. Agradecemos ao Senhor por este culto ao Senhor, por esse culto imperfeito da nossa parte, mas que foi aceito ao Senhor, aceito nos céus, como um cheiro suave, por conta de Cristo Jesus, o nosso mediador, o único mediador entre Deus e os homens. Sendo assim, agradecemos ao Senhor por esse culto. Terminamos suplicando ao Senhor que nos conduza durante essa semana. Nos faça lembrar de que a oração é primordial na nossa vida. Eu te agradeço mais uma vez, como sempre, no nome santo de Jesus Cristo. Amém.